falar em reflexão, após o domingo de Páscoa, morre aos 88 anos o Papa Francisco em Roma. Ele que marcou a história da Igreja Católica durante 12 anos. E o repórter Lucas Macieira traz ao vivo uma mensagem do arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Bora conversar com eles? Bom dia, Lucas. É isso, Bruninha. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Mulher Demais. Infelizmente, a gente vindo aqui, falar ao vivo, mas para trazer uma notícia triste, para o nosso telespectador. A gente já veio acompanhando durante o Correio Manhã, quem estava acompanhando a nossa programação, mas a gente também, para o público do Mulher Demais, fala justamente da morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. Na manhã de hoje, o Vaticano anunciou, que a morte dele, e diante de todo esse cenário, de toda essa repercussão mundial, da partida, da passagem do Papa Francisco, a gente veio aqui na Catedral Basílica das Neves para conversar com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Dom Delson, realmente um dia muito triste, O que é que a igreja paraibana, o senhor enquanto grande representante, tem a falar para o nosso telespectador, para os católicos, mas para os cristãos de uma maneira geral? Bom dia para o senhor. Bom dia. A surpresa da Páscoa para a eternidade do Papa Francisco é uma surpresa grande e nós podemos dizer que o Papa cumpriu a sua missão e cumpriu muito bem. Ele, mesmo nos últimos anos e nos últimos meses, sofrendo, sendo internado no hospital, ele se aproximou tanto das pessoas que sofrem, oferecendo o próprio sofrimento e mesmo doente, animando os que estavam doentes. Então, o Papa Francisco encarnava mesmo esse espírito da proximidade de todo ser humano. Ele queria passar que ele era um ser humano e vivendo os dramas que todo mundo vive, adoecendo, e aquele despojamento, aquela humildade e simplicidade do Papa nos tocava muito, na cadeira de roda, despojado das vestes do Papa, as vestes pontifícias, e dizendo: olha, eu sou um homem, estou aqui, entrando na Basílica de São Pedro, aquele jeito, aceitando esta condição humana de um enfermo, Isso também passava para os enfermos uma coragem, de não se deixar abater diante dos problemas, das adversidades e enfermidades. E o senhor estava mencionando também, Dom Delson, justamente esse papel essa figura de humildade. E o Papa Francisco, ele se caracterizou, digamos assim, ganhou grande notoriedade também por ser uma figura que ganhou a admiração não só de católicos, mas ele é uma figura humana muito admirada no mundo pela sua postura, pela forma como lida com as pessoas e também pela palavrinha da tolerância, Ele pregou muito isso. O senhor acredita que isso é uma toada que a igreja vai seguir depois de Francisco? Realmente essa ideia de abertura, digamos assim, deve ser um legado que vai ser seguido? Porque uma característica do Evangelho, uma característica de Jesus Cristo, uma característica dos santos, e certamente os papas não abrem mão dessa preocupação, com uma vida coerente, uma vida simples, uma vida voltada para aquilo que é essencial: o amor, a compreensão, a misericórdia, o perdão, a necessidade do diálogo para construir fraternidade, para enfrentar as situações de conflitos e de guerra, Então o caminho é esse. O Papa Francisco soube dizer com todas as letras que nós não podemos nos afastar desses princípios em vista da construção de um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Eu tive a oportunidade de conhecer Bergoglio em Buenos Aires, ainda cardeal, sempre aquele jeito muito simples. Eu me lembro que lá, depois do encontro conosco, ele entrou no ônibus e foi embora. Ele não andava de carro, andava de ônibus coletivo em Buenos Aires. E ele tinha essa marca, ele imprimiu na Arquidiocese de Buenos Aires também essa simplicidade nas paróquias, a preocupação de ajudar aqueles que
tinham fome, então cada paróquia tinha um refeitório para dar comida aos mais pobres, era uma marca dele. E ele trouxe essa experiência para a igreja. Assim que ele chegou em Roma, ele se preocupou com aqueles que viviam ali em torno do Vaticano, e aí foi melhorando as condições para acolher aquelas pessoas, fazer refeitórios, banheiros com dignidade para essas pessoas. Ele achava que todo mundo tinha o direito, né, de ter esses ambientes mais dignos. E, então, a marca do Papa Francisco, uma sensibilidade, um humanismo, né, é diferente, e essa marca que ele deixou para nós, e nós bendizemos a Deus por isso e agradecemos pela sua Páscoa, que ele reine junto de Deus. Muito obrigado, viu, Dom Manuel Delson. Então é isso, viu, Bruninha, amigos que nos acompanham no Mulher Demais. Um dia triste, agora é o segmento aí dos protocolos, né? Para a despedida também, claro, a gente vai seguir acompanhando toda a repercussão desse caso, da partida do Papa Francisco aqui na TV Correio e também na programação na tela da Record. Volto com você. Obrigada, Lucas, viu, pelas informações, também ao Dom Manuel Delson por receber a nossa equipe ao vivo. O Papa Francisco ficou cerca de 40 dias internado na Itália, né? E voltou para o Vaticano recentemente, fez pouquíssimas aparições, uma delas ontem no domingo de Páscoa. Ele não celebrou a tradicional missa do domingo de Páscoa, mas apareceu rapidamente. Alguns fiéis celebraram essa aparição, festejaram com palmas a aparição rápida do Papa Francisco, que vinha se recuperando de uma pneumonia bilateral e agora deixa esse ato, né? Esse luto mesmo para os fiéis da Igreja Católica, mas eu realmente acredito que para os cristãos de uma forma geral, porque a figura do Papa trouxe muito amor, muita humildade, como o Lucas e o Dom Manuel Delson falaram. A gente vai ficar acompanhando essa despedida ao Papa Francisco e também já acompanhando os próximos desdobramentos, né? Porque a Igreja também vai fazer essa despedida e muito em breve já acolher um novo pontífice, né? A gente vai ficar acompanhando tanto aqui no Mulher Demais, qualquer outra novidade a gente traz ainda na edição de hoje, mas ao longo de toda a nossa programação também, os nossos sentimentos, é claro, né? A todos os fiéis católicos que amanhecem nesta segunda-feira com esse sentimento de luto. Qualquer novidade a gente traz aqui no Mulher Demais.